Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Serri e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? O nosso vídeo, ele vai consistir então de uma nova série que a gente vai chamar Pergunte ao Personal, que você vai poder perguntar alguma coisa relacionado à atividade física, exercício físico, esporte, alguma coisa do tipo, numa box que eu vou estar abrindo todo final de semana no Instagram, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo, então não se esquece também de curtir, compartilhar e mostrar para os seus amigos, seja o nosso canal no YouTube, que vai estar aparecendo tudo aqui embaixo, tá? Canal no YouTube, nosso Instagram, para você poder estar votando e participar do Pergunte ao Personal, e também a nossa página no Facebook, tá? Então são os 3 canais de comunicação que a gente está ativos. Então esse vídeo vai estar aparecendo nos 3, belezinha? Bom, quando eu abri o box esse final de semana de perguntas, algumas perguntas me vieram de forma relativamente rápida para responder, tá? Eu ainda não respondi elas, vou estar respondendo no dia de hoje também, que eu vou estar fazendo esse vídeo, porém, dá para se responder rápido, dá para conseguir fazer rapidinho. Algumas outras perguntas que foram super interessantes que vocês mandaram, eu precisei responder um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de detalhezinho, tá? E então eu decidi trazer esse vídeo, que é o Pergunte ao Personal, onde eu vou sanar de 2 a 3 dúvidas por dia que eu fizer essa caixa de dúvidas, tudo bem? Então hoje a gente separou 3 perguntinhas e eu vou estar respondendo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, não esquece de mandar no DM ou então comenta no canal do YouTube também, nosso vídeo, ou no Facebook, e eu vou estar respondendo para vocês depois, ou no outro vídeo ou direto nos comentários. Vamos para a primeira pergunta? Vamos ler aqui, ó. Quais os efeitos de se treinar com máscara, tá? Bom, um assunto um tanto quanto controverso, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela soltou uma nota recentemente, do qual ela fala que não é bom treinar com máscara. Por quê? Porque além de você suar muito, esse suor faria com que a máscara ficasse pesada, vamos dizer assim, pelo fato de ela estar molhada, e obstruiria a passagem de ar, tá? Isso faria com que você hiperventilasse, você pudesse ter um mal-estar e você pudesse também sentir muitos enjoos e tonturas, tá? Outro fator que vai influenciar negativamente o uso através do uso da máscara é que, devido a esse suor, as gotículas da sua saliva, a sua hiperventilação, isso daí ficaria muita bactéria, muito fungo, muita coisinha do tipo presa na máscara. Isso poderia ajudar a proliferação, inclusive, do coronavírus, né? E de outras condições também que não são tão boas assim. Porém, quando eu fui buscar também outros meios para poder te responder essa pergunta, Lucas, eu vi que teve uns professores da USP que eles estavam desenvolvendo pesquisas em relação a isso, né? E eu ouvi isso através de um podcast que eles fizeram e foi transmitido na rádio USP, do qual ele recomenda o uso de máscara durante a prática de atividade física, tá? Porque ele sugere que esse desconforto inicial ele seja facilmente adaptado com o tempo. Logicamente, você não vai praticar uma atividade física de alta intensidade com o uso de máscara, né? Porque senão você vai realmente passar mal, vai ter um mal-estar muito grande e isso não é nem um pouco legal, né? Uma alternativa para você treinar durante esse período é se utilizar da máscara com filtro. Então aquela máscara N95, por exemplo, né? Que é aquela tipo azul, que tem um filtrinho aqui no canto, porque ela facilitaria a entrada de ar. Ou então bandanas, né? Seja o lenço você amarrando aqui, ou então para quem tem aqueles protetores que anda de bike, ou então gosta de correr e tal, tem aqueles protetores de pescoço que você consegue puxar ele até aqui, seria ótimo, tá?
para você poder praticar uma atividade física, às vezes um pouco mais intensa, e se utilizar da máscara. E além de você também ficar atento ao material da sua máscara. Se ele possui apenas uma camada, se ele possui 3, se ele é, por exemplo, de TNT, se ele é, por exemplo, de tecido, se ela é descartável, dentre outras N variáveis, tá? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas no que se refere ao fisiológico, poderia ser comparado muito bem quando acontece aqueles jogos de futebol na Colômbia, por exemplo, e está em altitude elevada, e o ar ele fica rarefeito e faz com que os jogadores eles tenham uma dificuldade um pouco maior, eles se cansem bem mais em jogar nessa altitude do que os jogadores que já moram lá, que já estão acostumados, tá? Então esses pesquisadores da USP eles estão sugerindo de que isso daí seria totalmente adaptável, então que se você for treinando com máscaras, tipo numa intensidade leve, moderada, durante um tempo o seu corpo mesmo vai estar se adaptando a isso, se acostumando, e esse desconforto ele vai diminuir. Tudo bem? Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: se aproveitem então de videoaulas, não só das minhas, né, mas de outros professores, de outros N assuntos, que possam ser feitos em casa. Quando você faz na sua casa, você não precisa estar fazendo uso da máscara. Então você consegue trabalhar tanto desde o leve, no moderado e na alta intensidade, tá? Dependendo da situação. Tirando corrida, lógico, a não ser que você tenha uma esteira na sua casa, mas esteira ou uma bicicleta. Mas exercícios de forma geral, você consegue trabalhar em alta intensidade e você só se utilizar para fazer um aeróbico, né, no externo, e aí sim você usa máscara. Mas lembra, o aeróbico tem que ser leve e moderado, tá? Então pega pesado em casa que tá sem máscara, quando for pra rua fazer um aeróbico, use máscara. Beleza? Evita usar aqueles aparelhos de ginástica coletiva. Então, desde aqueles aparelhos que ficam vários juntos, assim, aglomeradinhos, que tem N coisas, até aquela parte mais que tem as barras, que tem os bancos para fazer abdominal. Por quê? Porque aquilo lá agora, a gente está no período de corona e a gente não sabe se aquilo lá foi higienizado ou não. E é óbvio que, na verdade, a gente sabe que não foi higienizado. E a gente sabe que a pessoa que usou por último também não higienizou e você também não vai higienizar, tá? Porque você não vai levar um vidro de álcool gel para ficar limpando os aparelhos, tá? Então evita usar isso, tá? Todos esses exercícios dá para ser feito em casa, então faça em casa. Bora para a segunda pergunta, então? Bom, vamos ler aqui a segunda pergunta. Forçar um pico de insulina antes de puxar ferro é viável? Vamos lá. Durante muitos anos foi popularizado de que essa ideia de você ter picos de insulina, eles poderiam ter efetividade no aumento da síntese proteica, né? Isso então através da grande liberação desse hormônio, seria possível ativar as vias celulares de síntese e promover um melhor anabolismo aos diversos tecidos do nosso corpo, tá? Inclusive do nosso músculo. Era comum também dizer que esse processo ele poderia favorecer na melhoria da síntese de glicogênio muscular, fazendo com que os estoques eles fossem mais rapidamente refeitos e o corpo pudesse disponibilizar dos mesmos de maneira muito mais efetiva, tá? Bom, a ação da insulina ela possui inúmeras peculiaridades, sendo um hormônio altamente anabólico e interligado com processos de síntese. Esse é provavelmente o hormônio intimamente ligado com os processos de construção, seja de compostos e seja de tecidos, tá? A insulina ela age, a grosso modo, em tecidos dos quais ela tem receptor para ela, tá? Então, normalmente os receptores GLUT4 presentes no tecido muscular, assim como no fígado também, e é isso que faz com que eles sejam as principais células-alvo desse hormônio, tá? A insulina, ela liga esses receptores ativando algumas cascatas de reações químicas internas, as quais promoverão
efeitos desde a captação da glicose até o aumento da síntese proteica, tá? Então, dessa forma, a insulina ela não carrega a glicose para a célula, como se costuma dizer, tá? Mas sim ela permite que uma membrana possa captar a glicose através de determinados sinais, que ela mesma recebe, beleza? Bom, não era incomum e ainda não é a gente ver atletas que costumam consumir grandes quantidades de carboidratos, seja nos momentos pré-treino, seja nos momentos pós-treino, ou seja até mesmo durante o dia todo, tá? Muitos costumam popularizar que os picos de insulina eles possam tornar os processos catabólicos naturais do corpo menos evidentes, tá? Então, para quem não sabe, o processo catabólico é o fato de você estar perdendo a massa, no caso. Fala que o anabólico é quando de você crescer, o catabólico seria o de você... Isso falando de forma bem mais chula, tá? Bem mais simples, vamos dizer assim, de se entender, tá? Então, quem treina pesado e hipertrofia, por exemplo, o pesadelo dele é que aconteça um processo catabólico, tá? Porque afinal ele está buscando um processo anabólico, né? Que é o processo que a própria hipertrofia faz com que o corpo desenvolva, tudo bem? Entretanto, apesar dessa visão, cada vez mais o contraposto disso, então, que não necessariamente você precisa comer muito para você poder dar esse pico de insulina, no caso, você não precisa, né? Porque tem estudos já recentes que vem mostrando isso, e não só sendo estudado, mas também sendo utilizado com eficácia, tá? Que é o mais importante. A gente percebe também, diante de inúmeros estudos, que em nada os picos de insulina eles contribuem para o aumento da síntese proteica, ou sequer para a síntese de glicogênio. Esse hormônio ele é tão eficaz que parece ter uma ação fisiológica, tá? Suficiente, mesmo em pequenas ou mínimas quantidades. E não é por acaso que cada vez mais os carboidratos eles vêm sendo retirados da dieta de maneira parcial, ou pelo menos em grandes proporções, tá? Hoje, basicamente, não se fala mais em dar picos de insulina para promover tais efeitos. Tanto porque não se ingere um carboidrato de maneira isolada. Ele vem sempre atrelado a uma fonte proteica ou uma fonte lipídica, né? Isso dentro de uma refeição, fazendo com que o pico de insulina que ele teoricamente daria, de fato ocorra em proporções bem menores. Isso é, se ocorrer, né? Então, para a gente ter uma breve noção de como a insulina ela pode ser eficaz e eficiente em quantidades pequenas, a gente vai imaginar que um dos aminoácidos mais capazes de estimular uma secreção do pâncreas, que é a L-leucina, e mesmo assim esse estímulo ele não vai chegar aos pés, tá? Do que se fizéssemos com um pouquinho de glicose ou de sacarose. No entanto, esses processos de anabolismo observados, eles são os mesmos, tá? Ou até mais efetivos do que a L-leucina. Para que o corpo possa fazer uma síntese de algo, há necessidade de que tenha energia para tal, né? Então, normalmente, ela é facilmente obtida pela glicose, que após sofrer hidrólise e combustão, ela possibilita essa disponibilidade genética, então ela vai liberar energia, né? Entretanto, existem outros substratos que podem ser utilizados para o fornecimento de energia, como por exemplo, os lipídios, tá? As células de gordura. Não seria diferente, então, através dos aminoácidos, produzir proteínas as quais posteriormente serão utilizadas em diversas funções, tá? Entre elas, para a construção e reconstrução de tecido muscular microlesionado devido ao treinamento, ou mesmo pela hiperplasia decorrente a esse estímulo, tudo bem? Então, claramente, é possível a gente perceber que a insulina ela recebe um papel fundamental nessa síntese proteica, tá? Pelos próprios efeitos insulin-like que a gente fala.
Bom, por essa importância, fica muito fácil imaginar que quanto mais insulina a gente puder disponibilizar em um período de tempo, melhor vai ser a efetividade dela, da glicose na célula. Então, melhor será a síntese proteica, tá? E não é por acaso que o que a gente mais vê na suplementação esportiva é a utilização de carboidratos de fácil digestão. E que eles vão apresentar alto índice glicêmico com o intuito de favorecer esse processo. Entre esses carboidratos estão então maltodextrina, trealose, dextrose ou a própria glicose, né? Entre outros carboidratos. Apesar desse pico de carboidratos e pico de insulina promover alguns processos de síntese, esses estão ligados a diversos tecidos, como por exemplo o panículo adiposo, que ele favorece o acúmulo de gordura corpórea. E além disso, apesar de atingir o tecido muscular, ele também possui em primeiro lugar limites e momentos que a gente fala. Ou seja, certa produção em certo espaço de tempo. Então, para que aconteça síntese proteicas, né? É como se a gente imaginasse comer proteína de uma forma extremamente exagerada, tá? Apenas para obter uma maior síntese proteica, quando na verdade a gente sabe que isso não acontece, tá? Visto que o máximo que o corpo consegue fazer nesse aspecto é ele fazendo essa quebra aos poucos. Então, se o corpo ele atinge um limite de síntese proteica, ele não vai fazer mais pelo fato de você ter consumido mais proteína, ele vai descartar essa proteína, tá? Então não adianta a gente se entupir às vezes de proteína ou dar um pico de insulina muito alto esperando que aconteça alguma coisa. Então, obviamente, assim como a gente deve comer proteína o suficiente para estimular a síntese proteica, a gente também tem que estimular insulina suficiente para que ela exerça a sua função adequadamente. Quaisquer outros excessos não vão ser convenientes para o nosso sistema fisiológico, tudo bem? Então, de nada vai adiantar os picos de insulina frente a qualquer processo qualquer processo anabólico que nos convém. Os picos de insulina, muitas vezes, eles estão mais associados com um aumento da adiposidade do que com a síntese proteica, ou mesmo de glicogênio, tá? Mostrando para que esses pequenas quantidades e pouca secreção desse importante hormônio já é muito mais do que suficiente para a gente, tá? Então, para a gente não precisar ficar consumindo coisas que a gente não precisa apenas porque a gente acha que o excesso disso vai auxiliar o nosso corpo. Lembre-se, tudo em excesso faz mal, inclusive água. Bom, antes da nossa terceira pergunta, então, já vou pedindo para vocês, se não se inscreveram ainda, não deram like, já dá o like nesse vídeo, tá? Que dá um trabalho fazer esses vídeos que vocês não têm noção. E pro pessoal do Instagram, então, eu vou estar lendo a pergunta. Se você quiser saber a resposta, vai lá no YouTube, tem o link na descrição, naquele Linktree. Tipo, ali você vai achar meu canal no YouTube, o grupo no WhatsApp, página no Face, Instagram, tá tudo ali naqueles links, tá? Vai lá no YouTube, veja a continuação dessa pergunta, tá? Essa última pergunta, então, quem mandou foi o Matheus. Ele mandou da seguinte forma: antes da pandemia eu treinava há pouquíssimo tempo. Ouvi dicas de um pessoal que treinava junto de que deveria aumentar minha carga se quisesse crescer. O que devo fazer? Bom, vamos lá. Acredito que pelo seu posicionamento você nunca havia treinado antes, correto? Beleza. Caso o indivíduo ele nunca tenha treinado, é legal passar por um período de adaptação e ser sempre amparado por algum profissional capacitado, tá? Pois é nessa fase principalmente que o aluno ele vai evitar pegar vícios de treino, tá? Então treinar com execução errada, treinar sem respirar direito, enfim. Então se tiver a orientação correta de um bom profissional de educação física, com certeza ele vai estar aprendendo isso e é super importante, tá? Porque ele vai aprender, por exemplo, execução de movimento, ele vai aprender respiração, ele vai aprender velocidade de execução, que é muito importante, e isso varia de tipo de treino para tipo de treino, tá? Dentre outros fatores. Passado por um período de adaptação, então,
que vai variar de aluno para aluno, baseado na experiência prévia dele, a gente pode entrar em um novo protocolo de treino, que no seu caso seria o de hipertrofia, né? Que foi o que você perguntou pra gente, que é o crescer, vamos dizer assim. Dependendo do lugar de onde você treina, ou com quem você treina, ou até mesmo a orientação que você tem de professores, aonde você treina, você vai ver o quão importante é a avaliação física, tá? Pois essa vai servir de parâmetro para observar a sua evolução. Então, desde o início até conforme o tempo for passando, para você ver o quanto você foi melhorando, né? E voltando um pouquinho mais para o lado do personal, o ideal é que se realize, além da avaliação física, um teste máximo ou um submáximo, tá? Dependendo do estado de saúde do aluno. Então, se o aluno às vezes ele for lesionado, ele tiver alguma debilidade, a gente faz um teste submáximo nele. A gente não vai fazer um teste máximo porque ele sobrecarregaria muito as articulações dos alunos, né? E isso poderia trazer uma lesão no caso. E isso tudo é o famoso 1RM que a gente vai fazer, que é uma repetição máxima. O teste, ele vai mostrar qual que é a carga máxima que você consegue fazer. Obviamente, sob tutoria de um profissional da área, para te auxiliar e te ajudar durante a recuperação, tá? Pessoal, muito importante. O teste de URM, ele não deve ser feito sozinho. Por favor. Mesmo que orientado previamente por algum profissional, não faça ele sozinho. Busca seu parceiro de treino, algum outro professor, algum aluno na academia ali do lado que possa estar te auxiliando a segurar a barra, por exemplo, se você estiver fazendo supino, porque isso pode dar falha mecânica e você pode se machucar feio, tá? Então, tenha sempre alguém te acompanhando do seu lado. De preferência um professor, mas se você for fazer o teste, por algum motivo o professor não puder estar junto, vai e pede ajuda para algum outro aluno para estar te auxiliando. Beleza? E por que esse teste é tão importante, né? Pois para hipertrofia, a gente tem que trabalhar sempre com a carga entre 60% e 90% do nosso máximo, que é aquela que a gente estipula lá no RM. E não vai achando que 60% é pouca coisa, que não é, tá? Se a gente observar o pessoal na academia, enquanto eles estão treinando, são pouquíssimos os que treinam com a carga correta ou com a carga perto da correta, né? Então, 60% é bastante coisa, vai por mim. Então, para você que me fez a pergunta, como você estava no início, a resposta é não. Primeiro, exija que o seu professor ou seu personal te auxilie na execução dos movimentos e te estimule e ensine os exercícios que você deve fazer. Então, o nome, a execução e a forma como você deve estar fazendo isso também, tá? Após isso, procura ele novamente para aí sim estipular a sua carga correta de treino e poder treinar com maior eficiência, além de treinar com a sua carga correta, que vai te trazer resultados e vai te inibir de lesões. Tudo bem? Bom, se você gostou desse vídeo, então não se esquece de curtir, de compartilhar, mostrar para os seus amigos, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito e participar das perguntas. Então, se você também não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, porque no final de semana eu vou estar fazendo essas perguntas, né, nas caixas de perguntas, e você pode estar perguntando lá para mim, e a sua pergunta pode aparecer aqui no vídeo, né? Ou se não aparecer aqui no vídeo, vai aparecer nos stories no Instagram. Tudo bem? Até a próxima, gente. Obrigado.